Primeira leitura. Livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres e as 2 escravas e os 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente e atravessar tudo o que lhe pertencia, Jacó ficou só. E eis que um homem se pôs a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó: "Larga-me, pois já surge a aurora." Mas Jacó respondeu: "Não te largarei, se não me abençoares." O homem perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu: "Jacó." Ele lhe disse: "De modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste." Perguntou-lhe Jacó: "Dize-me, por favor, o teu nome." Ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: "Vi Deus face a face e foi poupada minha vida." Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Palavra do Senhor. Jacó, homem astuto, egoísta e titânico, despojou o irmão da herança e teve que fugir para a Mesopotâmia. Aí reuniu uma imensa fortuna à custa de Labão, criando novo conflito. Obtido um acordo, estando já próximo da terra dos pais, enviou mensageiros aos irmãos Esaú para obter a sua benevolência. A resposta foi a notícia da próxima chegada de Esaú com 400 homens. Jacó assusta-se e enche-se de angústia, abrindo-se à oração. Ó Deus, me salva, por favor, da mão do meu irmão Esaú. A palavra de promessa não serena Jacó, mas também não o fecha em si mesmo, pois pressente uma presença que o guarda e defende. O combate noturno, com o resultado obtido, é sinal da vitória de Jacó sobre todos os seus inimigos, incluindo a angústia que o atormenta, e confirma que a sua esperança é certa. Deus não o abandona. O nome de Israel que Jacó assume depois do combate noturno, porque, como diz o Senhor, combateste contra Deus e contra os homens, e conseguiste resistir, evoca um passado de lutas e de vitórias sobre forças inimigas. Deus defendeu Jacó de Esaú e de Labão. Jacó, Israel, tem consigo a bênção divina, tal como Abraão. Por isso tem esperança. O combate noturno é, para Jacó, a entrada no mistério de Deus. Vi um ser divino, face a face, e conservei a vida. Entra no mistério de Deus por meio de uma luta, na qual suplica, reza e se entrega nas mãos do antagonista, pois se vê obrigado a revelar o nome, enquanto o adversário esconde a sua identidade. Apenas a sua palavra o revela. Jacó mede forças com um Deus presente, mas misterioso, obscuro. Mas a sua persistência na luta, reconhecendo serenamente a sua condição de criatura, obriga Deus a abençoá-lo, a acolher as suas preces
e a fazer brilhar um novo dia de salvação para um homem novo. O teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque combateste contra Deus e contra os homens e conseguiste resistir. Israel significa Deus é forte. Esse nome, dado a Jacó, indica que Deus está com ele. Israel continuará a lutar por saber quem é Deus, embora o tenha no próprio nome.